no silêncio profundo de uma França marcada por guerras, conflitos religiosos e incertezas, nasce uma alma destinada a transformar dor em santidade. Estamos falando de Santa Joana Francisca de Chantal, uma mulher cuja história não começa com milagres visíveis, mas com lágrimas escondidas, perdas devastadoras e decisões que desafiaram tudo o que o mundo esperava dela. Desde o início, sua vida já carregava sinais de intensidade. Nascida em 1572, em Dijon, filha de um homem respeitado e firme em seus princípios, Joana cresceu em um ambiente de disciplina, fé e honra. Ainda muito jovem, enfrentou a primeira grande dor, a morte de sua mãe. Esse momento marcou profundamente sua alma, criando dentro dela um vazio que mais tarde seria preenchido por algo muito maior do que qualquer amor humano poderia oferecer. Mas naquele momento, ela ainda não sabia. O caminho que Deus estava preparando seria muito mais profundo do que qualquer sofrimento que já havia experimentado. Ao crescer, Joana se tornou uma jovem de presença marcante, não apenas pela beleza exterior, mas pela força interior que já começava a se formar. Educada com rigor e valores sólidos, ela se destacou por sua inteligência, prudência e uma fé silenciosa, porém firme. Seu destino parecia seguir o caminho esperado para uma mulher de sua posição, o casamento. E assim aconteceu. Joana se casou com o barão de Chantal, Christophe de Rabutin, e por um tempo, sua vida parecia finalmente encontrar estabilidade. O casamento foi feliz, marcado por respeito, amor verdadeiro e a construção de uma família. Ela se dedicava inteiramente ao lar, aos filhos e ao marido, vivendo aquilo que muitos considerariam uma vida perfeita. Mas é justamente nesse ponto que a história começa a mudar de forma brutal. Porque quando tudo parece estar no lugar, Deus às vezes permite que tudo seja abalado, não para destruir, mas para reconstruir em um nível muito mais profundo. A tragédia chegou de forma inesperada e cruel. Durante uma simples atividade de caça, seu marido foi atingido acidentalmente por um disparo. O homem que era seu companheiro, seu apoio e o centro de sua vida familiar, morre de maneira repentina. Imagine o impacto. Em questão de segundos, tudo o que parecia seguro desaparece. Joana, ainda jovem, se vê viúva, com filhos para criar e um coração completamente despedaçado. Esse momento não foi apenas uma perda emocional, foi uma ruptura total de sentido. A dor foi tão intensa que poderia ter destruído qualquer pessoa. E por um tempo, ela quase se perdeu dentro desse sofrimento. Mas é justamente aqui que começa o verdadeiro ponto de virada da história. Porque enquanto muitos afundariam na revolta ou no desespero, Joana começa, lentamente, a transformar sua dor em algo completamente diferente. Algo que poucos conseguem alcançar. Nos anos que se seguiram, Joana enfrentou não apenas a dor da perda, mas também dificuldades familiares, tensões e humilhações. Ao ir morar com seu sogro, encontrou um ambiente difícil, marcado por conflitos e até situações de desrespeito. Ainda assim, ela escolheu permanecer. Não por fraqueza, mas por fidelidade. Sua vida se tornou um campo de batalha interior, onde cada dia era uma escolha entre amargura ou entrega. E foi nesse cenário silencioso de sofrimento que algo extraordinário começou a acontecer. Sua fé começou a amadurecer de forma profunda. Não era mais uma fé herdada. Era uma fé vivida, provada, refinada pela dor. E quanto mais ela sofria, mais buscava a Deus. Mais se entregava. Mais se esvaziava de si mesma. Até que, um dia, esse processo interior a levou a um encontro que mudaria completamente o rumo de sua vida. Esse encontro não foi comum. Não foi apenas uma conversa ou uma coincidência. Foi um chamado direto de Deus.
Ao conhecer São Francisco de Sales, Joana encontrou não apenas um diretor espiritual, mas alguém que enxergou profundamente sua alma. São Francisco de Sales percebeu nela algo raro, uma disposição total para amar a Deus, mesmo em meio à dor. E mais do que isso, ele a guiou com uma espiritualidade que não exigia feitos extraordinários, mas uma santidade vivida no cotidiano, na simplicidade, na entrega constante. Sob sua orientação, Joana começou a compreender que seu sofrimento não era um fim, mas um caminho. Um caminho que a levaria a uma missão muito maior do que ela jamais imaginou. A partir desse momento, Joana começa a passar por uma transformação radical. Aquela mulher marcada pela dor começa a se tornar uma alma completamente entregue à vontade de Deus. E essa entrega não foi fácil. Pelo contrário, exigiu renúncias profundas. Uma das mais difíceis foi a decisão de deixar seus próprios filhos para seguir o chamado religioso. Uma escolha que, humanamente falando, parece impossível. Como uma mãe pode fazer isso? Mas aqui está o ponto que muda tudo. Não foi abandono, foi confiança total em Deus. Foi acreditar que Ele cuidaria de tudo. Foi um ato de fé extremo, daqueles que não se explicam, apenas se vivem. Junto com São Francisco de Sales, Joana funda a Ordem da Visitação de Santa Maria, uma congregação que revolucionaria a vida religiosa da época. Diferente de outras ordens extremamente rigorosas, a Visitação foi criada com um propósito diferente: acolher mulheres que desejavam viver a vida consagrada, mas que não se encaixavam nos modelos tradicionais, seja por idade, saúde ou outras limitações. Era uma proposta inovadora, marcada pela doçura, pela humildade e pelo amor. E Joana se tornou o coração dessa missão. Sua liderança não era baseada em autoridade rígida, mas em exemplo, em entrega, em amor verdadeiro. Mas mesmo após encontrar sua vocação, o sofrimento não desapareceu. Pelo contrário, ele continuou presente, de formas diferentes. Joana enfrentou perdas, doenças, incompreensões e momentos de profunda aridez espiritual. Houve períodos em que ela não sentia a presença de Deus, mesmo sendo completamente fiel a Ele. E esse é um dos pontos mais impactantes de sua história, porque mostra que santidade não é sentir sempre, é permanecer mesmo quando não se sente nada, é continuar acreditando quando tudo parece vazio. É amar mesmo quando não há consolação. Ao longo dos anos, Joana fundou diversos conventos, guiou inúmeras almas e se tornou uma referência espiritual para muitos. Sua vida foi marcada por uma combinação poderosa: firmeza e doçura. Ela era ao mesmo tempo forte nas decisões e profundamente sensível no trato com as pessoas. Sua presença transmitia paz, mas sua história carregava uma intensidade que poucos conheciam completamente. E talvez seja exatamente isso que torna sua vida tão impactante. Ela não foi santa porque teve uma vida fácil. Ela foi santa porque escolheu amar a Deus em cada dor, em cada perda, em cada renúncia. Nos últimos anos de sua vida, já marcada pelo cansaço físico, Joana continuava firme em sua missão. Mesmo debilitada, não deixou de orientar, de aconselhar e de viver aquilo que pregava. Sua fé não diminuiu com o tempo. Ela se aprofundou. E quando finalmente chegou o momento de sua morte, em 1641, não foi um fim. Foi o cumprimento de uma vida totalmente entregue. Uma vida que começou com dor, passou por perdas, enfrentou desafios, mas terminou em santidade. A história de Santa Joana Francisca de Chantal não é apenas uma biografia. É um chamado para entender que o sofrimento não precisa ser o fim, pode ser o começo de algo muito maior. Que a dor não precisa afastar de Deus, pode aproximar ainda mais. Que mesmo nas situações mais difíceis, existe um caminho de santidade possível. E talvez a pergunta que fica agora não seja apenas sobre quem foi Joana,
mas sobre o que a vida dela desperta em quem escuta essa história até o fim. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.